Senhor Jesus, mandar esses dois Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado, também tendo conhecimento da vossa situação. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por igual sentimento, sacrifício, sinceramente cuide dos vossos interesses. Alegro-me todos eles com todos vós me congratulo, o que é seu próprio, não o que assim, é de Cristo Jesus. Vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos, o seu caráter aprovado, pois serviu ao Evangelho justamente mandar-vos como filho ao Pai, mais breve possível, este a fim de que eu me sinta animado, é quem espera enviar, tendo conhecimento da vossa situação. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por igual sentimento, sacrifício no Senhor, sinceramente eu medo dos vossos interesses. Alegro julguei com todos vós necessário seu próprio, não que assim vós também pela mesma razão alegrai-vos e meu irmão seu caráter aprovado, pois serviu por outro vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudades de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse. Visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência do socorro para comigo. Que Deus abençoe a leitura desse texto. Vamos orar mais uma vez. Te agradecemos, Pai, pela tua igreja aqui reunida, os irmãos em casa. Te agradecemos, meu Deus, pela abrangência do que o Senhor tem permitido nesses dias, fazendo com que outros que não podem vir serem alcançados. E pedimos ao Senhor, em nome de teu Filho Jesus Cristo, que haja sempre, como tem havido esforço, de ter fidelidade na pregação da tua palavra, Pai. E que a mesma, Senhor, não é o evento exterior, mas é a ação do teu Santo Espírito através da tua palavra. A tua palavra, Senhor, fique guardada em nossos corações. Que o Senhor possa falar nas nossas vidas. Nós carecemos, Senhor. Estar na tua casa, ouvir a tua palavra, é o alimento, é aquilo que nos mantém, Senhor. É aquilo que nos fortifica a cada instante nas nossas lutas e nas nossas atividades diárias, Pai. Que a Tua palavra, meu Deus, ela fale em nossas vidas. Nós oramos ao Senhor em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar. Gostaria de observar com os irmãos esses 3 exemplos aí que o apóstolo Paulo utiliza. Observe os irmãos, né, na nossa exposição nessa carta que Paulo escreveu aos crentes de Filipe, desde a origem daquela igreja, uma igreja assim muito comprometida com Paulo. Então é uma carta extremamente pessoal, ele tem contato íntimo com aqueles irmãos, tem uma profunda apreciação por aqueles irmãos. Em todo o tempo, a igreja de Filipos esteve envolvida com Paulo, enviando ofertas, enviando pessoas. Onde quer que ele estava, a igreja era cooperadora missionária. Aquela igreja cooperava com a obra de evangelização, a obra de missões que Deus fazia através do apóstolo Paulo. Esta igreja, uma igreja muito boa, inclusive, boas referências, ela estava triste por causa da situação, Paulo preso, então a igreja estava triste. Paulo escreve para dizer que Deus soberanamente conduz todos os eventos para a glória exclusiva do nome dele. Então Paulo não olha para a sua prisão como sendo um motivo nem sequer de tristeza, mas ele observa como sendo uma ação soberana de Deus para que ele pudesse ter a oportunidade de pregar a pessoas que normalmente ele não teria nenhuma espécie de acesso. Estando preso, ele teve acesso a toda a guarda pretoriana e pregou o evangelho para todas aquelas pessoas, e surge ali em Roma um grupo de pessoas que foram alcançadas através da pregação do apóstolo Paulo naqueles dias. A nossa vida, irmãos, ela não consiste na nossa satisfação pessoal, consiste no evangelho, na expansão do reino de Deus. Todos os eventos de Deus em nossas vidas concorrem para que o nome de Cristo seja anunciado. Encarar
a nossa vida pela perspectiva da vontade de Deus para conosco, nos livra de ansiedades, de tristezas, como aquelas pessoas estavam passando. Tudo quanto tem acontecido, diz o apóstolo Paulo, é para que Cristo seja conhecido, para que o nome dele seja apresentado. Na sequência, o apóstolo Paulo começa a falar a respeito de um problema que havia na igreja, estava surgindo na igreja. A igreja, uma boa igreja, como disse para os irmãos, a igreja estava enfrentando alguma dificuldade. Qual era a dificuldade? Houve uma certa divisão, uma divisão de pensamentos. Cada um pensava a respeito de si mesmo, e essa igreja então estava passando por um risco. Olha, além do risco externo de pessoas externas, internamente a igreja pode correr um risco. E qual é esse risco? É a igreja passar a viver de maneira individual. Cada um pensa em si e não pensa nas coisas de Cristo. Cada um se enche, né, tem o seu ego inflado, e ele então pensa em si mesmo de maneira arrogante. O apóstolo Paulo usa o maior de todos os exemplos para falar a respeito da união e da unidade que a igreja deve ter. E qual é o exemplo que ele utiliza? Ele utiliza o exemplo da própria Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E ele diz que Jesus, há uma total unidade e união. É indivisível, Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, é indivisível. E ele diz então que Jesus não tem por usurpação o ser igual a Deus, mas ele se esvaziou. Então ele usa o exemplo de Cristo, dizendo que Cristo ele toma a iniciativa de se esvaziar por nós. Qual é o ensino que o apóstolo Paulo está apresentando para aqueles crentes e para nós também? Eles permanecem unidos em propósito, unidos em objetivo, não se afastam de maneira nenhuma, mas Cristo ele não se julga superior, ele se autoesvazia, vem como homem, morre como homem, o pior tipo de morte que se possa imaginar em nosso favor. Qual é o ensino que o apóstolo estava deixando para aqueles crentes e para nós também? Nós somos uma união. Não devemos estar cada um pensando em si mesmo, seus próprios interesses. Devemos trabalhar uns pelos outros, assim como Cristo trabalhou, até entregou a sua própria vida em nosso favor. Algo simplesmente maravilhoso e extraordinário. E se porventura ficasse assim na nossa mente, olha, apóstolo Paulo, o exemplo de Cristo é sobremodo grande, teria como você nos apresentar, ou o Senhor nos apresentar, um exemplo que esteja assim mais próximo da nossa realidade? E então, logo na sequência, nós temos aí a partir do verso de número 17, quando o apóstolo ele utiliza três pessoas. Ele fala de três pessoas. Ele fala dele mesmo, ele fala de Timóteo e ele fala de Epafrodito. Exemplos de homens que dedicaram as suas vidas a Deus, não tiveram as suas vidas por preciosas, para que a igreja fosse fortalecida, para que a igreja fosse alimentada, para que a igreja fosse sustentada. Pois bem, irmãos, depois dessa introdução, vamos ver aí o que o texto fala a respeito do próprio apóstolo Paulo. Você pode manter sua Bíblia aberta, capítulo 2, verso de número 17. Ele diz assim: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício da vossa fé, alegro-me, com todos vós me congratulo. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que ele está disposto até a morrer por Cristo. Paulo está dizendo que ele está disposto a entregar a sua vida pelo Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo que ele está satisfeito, porque o fato de estar preso, mesmo que isso o levasse à morte, ele não sabia, ele acreditava que Deus o livraria, e ele vai dizer o porquê, e nós veremos isso em poucos instantes, mas ele tem plena certeza, plena convicção de que ele estaria disposto a entregar a sua vida por amor a Cristo, em benefício dos crentes ali também de Filipos, crentes de forma geral e de forma específica os crentes ali de Filipos.
Se eu perguntasse assim, não é? Estamos dispostos a morrer por causa de Cristo? Qual seria a nossa resposta? Olha, eu estou pronto a ser oferecido como libação, é o que diz Paulo. E se eu tornasse essa pergunta mais pessoal? E se você hoje, ou se eu hoje? E se nós fôssemos confrontados e nós tivéssemos de responder de maneira direta, está pronto a morrer por causa de Cristo? Qual seria a nossa resposta? Irmãos, essa resposta ela é uma resposta difícil de ser dada, mas ela, ao mesmo tempo, ela demonstra ou ela fala a respeito daquilo que nós já estamos fazendo. Nós podemos perceber se estamos prontos a morrer por Cristo, se estamos prontos a viver por Cristo. Se estivermos prontos a viver por Cristo, consequentemente estaremos prontos também a morrer por Cristo. Mas se não se vive por Cristo, evidentemente não se morrerá por Cristo. Se não se vive por Cristo, irmãos, não morreremos por Ele de forma nenhuma. Pelo contrário, se não se vive por Cristo, se nega a Cristo constantemente em nossos atos, em nossas escolhas, em nossas ações. Tem se tornado comum as pessoas dizerem assim, né, eu estou bem com Cristo. Como estão as coisas, irmão? Eu estou bem. Eu estou bem, como pode estar bem se está afastado? Mas eu estou bem com Cristo, eu não estou indo na igreja, não estou participando das atividades, estou indo em outros ambientes, estou experimentando as coisas do mundo, mas eu estou bem com Deus. Como pode estar bem com Deus? Como pode? Como é que pode estar vivendo com Cristo ou estar disposto a morrer com Cristo se as ações demonstram que se está afastado de Cristo e do poder de Cristo? Irmãos, o apóstolo Paulo diz, eu estou pronto a morrer por Cristo, ser oferecido como libação. Por quê? Porque ele vive para Cristo. A vida dele está escondida em Cristo. A vida dele foi depositada no altar de Cristo. Ele vive para Cristo. Ele não vive para os seus prazeres, para a sua satisfação, ele vive para Cristo. Ele vive para satisfazer a Cristo. Ele vive em prol da expansão do reino de Cristo e do nome de Cristo. Consequentemente, ele está pronto a morrer também por Cristo. Quando nós olhamos para a juventude, ou mesmo para os adultos, que nós, muitas vezes, inflamados pelos nossos desejos, pelas paixões deste mundo, somos atraídos, somos seduzidos, temos desejo, olha, eu quero ser feliz, eu também tenho o direito de ter isso, ou de ter aquilo, ou de ter aquilo outro, em detrimento da pessoa de Cristo. Nós estamos dizendo que todas essas coisas são muito mais importantes do que Cristo, e talvez na nossa mente não tenhamos entendido, mas estamos negando a Cristo. Muitos há que têm negado a Cristo, irmãos, pelas coisas mais pequenas, por assim dizer, por uma farrinha, por uma festinha, por bebida, por satisfação momentânea, por um namoro, por um casamento. Negar-se a Cristo? Como estarmos prontos para morrer por Cristo, se nem estamos prontos a viver por Cristo? O apóstolo Paulo, ele diz que acredita que será liberto da morte. E ele diz aí, não é? E como é que nós entendemos isso? De acordo com o que está em Filipenses 1, verso 19, ele diz assim, porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica, e pela provisão do Espírito de Cristo, me redundará em libertação. Então, no capítulo 1, verso 19, ele fala a respeito do efeito da oração. Ele crê que terá liberdade, porque a igreja está orando em prol da liberdade do apóstolo Paulo. Então, lembre-se disso, né? A importância da oração. Deus é soberano, mas ele decidiu agir por intermédio da oração do seu povo. E, de fato, irmãos, essa é a primeira prisão. Ele é liberto dessa prisão. Ele passa um período, depois ele retorna para a prisão, e quando ele é morto, e isso fica registrado para nós, os últimos momentos, lá em 2 Timóteo, quando Paulo escreve a segunda carta, relata os últimos momentos da vida dele. Até pouco tempo depois ele é decapitado. Mas aqui ele entende que Deus agirá de maneira sobrenatural, libertando daquele momento de prisão, porque a igreja está orando. Uma igreja, o poder da igreja está no conhecimento da pessoa do Senhor da igreja, e ela se reflete através dos nossos momentos de oração, da nossa intimidade com Deus, de quando apresentamos a Deus aquilo que necessitamos em prol do evangelho
do Senhor, do avanço do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Deus age através das nossas orações. Não desanimamos de orar. Não pare de orar por aquele esposo que não é crente. Não deixe de orar por aquele filho que ainda não converteu ou está afastado do Evangelho de Jesus Cristo. Interceda em prol das atividades, clame a Deus por salvação de vidas. Ó Deus, à noite nós temos culto, nós temos pessoas que estão conosco. Deus, em nome de teu Filho Jesus, liberta, Senhor. Ó Deus, meu filho, a minha filha, Senhor, alcance. Devemos orar, irmãos, devemos interceder. E ele diz, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Cristo, me redundará em libertação. Clamar a Deus, suplicar a Deus, para que Ele liberte vidas encarceradas. A segunda coisa que eu gostaria de observar na descrição breve que o apóstolo Paulo faz de si mesmo, ele diz que ele já está sendo oferecido como libação. É uma simples oferta derramada no altar. É uma oferta simples e barata, normalmente feita por vinho, ou por azeite, ou por sangue. O sangue do animal era aspergido sobre o altar. Um pouco de azeite era posto sobre o altar. Ou então um pouco de vinho era também derramado. Essa é uma oferta simples e uma oferta barata que era oferecida. Então ele diz assim: a minha vida está sendo derramada. Esse ensinamento que nós observamos no Antigo Testamento, o povo de Israel obedecia, nós também entendemos no paganismo. O paganismo apresenta isso. Talvez alguém já tenha visto, aquela pessoa que antes de beber joga um pouco da bebida ao chão, dizendo: olha, isso aqui é para os santos. Talvez alguém já tenha visto. Isso é um costume pagão. Algumas pessoas diziam que as baianas do acarajé, aquelas diretamente envolvidas com alguma entidade, o primeiro bolinho que era feito era jogado, era oferecido àquela entidade. Então, esse é um exemplo, é algo que o povo hebreu utilizou, vindo da parte de Deus, feita em demonstração de amor sincero a Deus, mas era algo que os pagãos utilizavam, ofereciam um pouco. O que isso significa? É algo que não será bebido, é aquela parte que seria a primeira parte, ou a última parte também, tanto a primeira quanto a última é oferecida. Eu vou deixar de fazer isso em oferecimento àquilo que eu acredito. Mas de maneira positiva, dentro do que o texto nos apresenta, o ensinamento era esse: um pouco de vinho não seria bebido, ele seria entregue, ofertado para Deus. Os irmãos recordam quando os soldados de Davi enfrentaram um momento extremo de extrema dificuldade para buscar água, porque Davi suspirou beber a água daquele poço, e os soldados dele foram buscar essa água, trouxeram essa água, e Davi então disse: olha, eu não posso beber essa água. Ele oferece aquela água toda a Deus. O que vocês fizeram foi sobremodo grande, eu não posso beber essa água, eu vou oferecer essa água a Deus. Ele derrama aquela água. À primeira vista a gente acha até estranho, todo um esforço como esse, e ele jogando essa água fora. Não, ele estava oferecendo aquela água como oferta a Deus. Ele disse: eu não posso. O que vocês fizeram foi demais para que eu, como homem, possa receber. Eu vou oferecer o esforço de vocês a Deus. E ele derrama aquela água. Não foi só um pouco, ele derramou toda a água para Deus, em oferta a Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que ele está sendo oferecido a Deus como libação, uma oferta barata, que está sendo entregue, mas uma oferta que tem o seu significado. Eu já estou sendo oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Eu estou sendo oferecido, eu estou sendo derramado sobre as pontas do altar. Eu estou me derramando na obra de Deus, para que Deus aceite o meu sacrifício, para que Deus aceite a minha oferta. E ele diz,
ela é, sem sombra de dúvida, motivada pelo próprio Deus. É Deus quem é o agente motivador. Ele está sendo oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. A motivação é Deus. Mas ele é impulsionado por causa dos irmãos. Ele é impulsionado, irmãos, por causa daqueles crentes. Essa é a razão. Quando alguém diz assim, olha, eu não preciso ser fiel a Deus, Deus sabe das minhas ações, eu não tenho compromisso com a igreja, não, minha coisa é com Deus, eu estou bem com Deus, não importa se foi afastado da membresia da igreja, não importa se deu mau testemunho, trazendo vergonha para as coisas da igreja, participando de coisas que envergonham o evangelho, ele diz assim, não estou tão importando não, porque eu acredito que Deus me perdoa e está tudo bem, está tudo jóia, eu estou bem com Deus. E a pergunta é, como estar bem com Deus? Se a oferta derramada sobre o altar, ela seria consumida totalmente pelo fogo. Em gratidão a Deus, eu só posso estar bem com Deus se eu for totalmente consumido. É impossível eu achar que está bem diante de Deus se eu não estou me consumindo por Deus. E aí ele está dizendo assim, eu estou entregando a minha vida para Deus. Em oferta também em favor de vocês. Eu estou me entregando a Deus, então quem está impulsionando é o seu amor profundo para com Deus. Eu estou me engastando por Deus, e em eu me engastar por Deus, estou me engastando também em favor de vocês. É o que ele diz, a serviço da vossa fé. Ó Deus, eu amo o Senhor, e eu não vou me envolver com essas coisas, Deus, porque isso trará tristeza para o teu povo, Deus. Isso trará vergonha para a tua casa, para o teu nome, para os meus irmãos. Ó Deus, como eu valorizo o Senhor, como eu valorizo os meus irmãos. Então eu me ofereço a Ti, Senhor. E alguém diz assim, não, mas vale a minha alegria, mas vale a minha satisfação, mas vale o meu prazer, não importa se o casamento vai ser desfeito. Não se está oferecendo mais ofertas, irmãos, ao nosso Deus. O mundo infiltrou-se, ou a filosofia humanista infiltrou-se na igreja a tal ponto, olha, eu tenho direito de ser feliz. Mas quando nós amamos a Deus, o meu dever é servir a meu Deus, é honrar ao Senhor, é glorificar o nome do Senhor, é proceder, ainda que seja através de sofrimento. O ensino moderno é eu devo ser feliz, e o ensino de Deus é eu devo agradar a Deus. Eu devo me dedicar a Deus, e se for por sofrer por Deus, eu sofrerei. Se for para continuar numa situação que é um pouco mais desagradável para mim, mas por amor a Deus, eu faço. Para Paulo, o que era necessário? Bastava ele dizer assim, não, olha, eu desisto de tudo isso, eu não quero mais nenhuma espécie de envolvimento com o cristianismo, e ele diria, eu estou bem com Deus, retornava para as atividades dele, ou uma outra atividade que ele quisesse, em qualquer outro local que ele quisesse, mas ele diz, eu estou sendo oferecido por causa de Deus e por vocês, como um sacrifício agradável. A outra coisa que ele diz aí é que isso traz alegria. O final aí do verso ele diz assim, a serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Ele diz, eu estou satisfeito, eu tenho satisfação. Lembra, irmãos, que o que eu estou usando aqui, dizendo, é que alguém está dizendo assim, eu vou ser feliz. E Paulo diz, eu estou satisfeito em dedicar a minha vida a Deus. Eu estou satisfeito, aquela esposa que clama pelo seu esposo, ainda que ele ainda não converteu. Por que você não larga esse homem? Por que você não larga essa mulher? Por que você não escolhe outra pessoa? Por que você não vai buscar a sua felicidade? Eu estou satisfeito. Qual a satisfação? Minha satisfação é agradar a Deus. E ele diz assim, eu quero que vocês se alegrem juntamente comigo. Eu quero que você se regozije comigo, porque eu estou entregando a minha vida em amor a Deus, em sacrifício a Deus, e por amor também a vocês. Então eu quero que vocês também se alegrem comigo, fiquem alegres comigo pelo fato, ou por isso estar acontecendo, ou por este privilégio, tenham uma alegria comigo. As três coisas que ele fala ao seu próprio respeito. Na sequência ele vai falar a respeito de Timóteo, a partir do verso de número 19 até o verso de número 24. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado
animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Eu quero enviar a vocês Timóteo. Quem é Timóteo? Na primeira carta, Paulo fala sobre esse jovem. Timóteo é alguém jovem, é alguém que tem um pai grego, mas uma mãe gentia, e a sua avó também é crente, e desde cedo ele aprendeu as sagradas palavras, o ensino sagrado a respeito do Evangelho. Desde cedo aquela avó e aquela mãe ensinaram a Timóteo. Timóteo é uma pessoa que ele tem a sua timidez pelo fato de ser novo, e então Paulo diz assim: olha, ninguém te julgue pelo fato da sua mocidade, ninguém deve observar a você, Timóteo. Ele tem os seus problemas, né, de ordem emocional também, Paulo escreve até falando a respeito disso, mas ele é um crente fiel, ele é um crente piedoso, ele deseja muito agradar a Deus com a sua vida, e ele é companheiro no serviço juntamente com o apóstolo Paulo. Não deixe de orientar seu filho e sua filha, oriente, desde cedo, não é? Oriente, não pare de orientar, oriente. Então esse jovem, Paulo diz que quer enviá-lo para Filipe, para que ele possa, duas coisas, né? Estar com aqueles irmãos, servir de conforto, pregar para aqueles irmãos, e para que depois ele possa ter notícia de como aqueles crentes estão, aquela situação, se porventura já havia sido totalmente resolvida, se os crentes agora estavam vivendo em plena unidade. Então eu quero mandar por causa da situação de vocês estão tristes, então eu quero enviar Timóteo. Aí ele diz assim: porque ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é propriamente seu e não de Cristo. Então ele diz assim: olha, enquanto está havendo aí um problema sério na igreja, onde cada um está tentando buscar o seu próprio interesse, eu quero enviar Timóteo para vocês, porque Timóteo não busca o interesse próprio dele. Timóteo busca o interesse da obra de Cristo. Timóteo busca o interesse de vocês. Então observe, irmãos, como era sério uma igreja que vive de maneira individual, como uma igreja que pensa apenas em si mesmo. Ela não pensa na obra, ela não pensa na sua própria satisfação. O perigo disso, a gravidade desse perigo, essa extrema gravidade, não é? A gravidade de se pensar apenas em si mesmo. E ele então diz que enviará Timóteo, porque ele é alguém que se preocupa com as coisas de Deus. Ele pensa a respeito da expansão do reino de Deus. Ele pensa como os crentes estão, como está a vida espiritual. Nós costumamos medir a vida através das vitórias alcançadas neste mundo. Se estamos prosperando financeiramente, se o nosso filho galgou algum cargo, se foi aceito ou se passou no concurso, ou se o salário aumentou, nós normalmente imaginamos que é por aí, quando na verdade, irmãos, é com base nos valores de Deus, nas coisas que Deus tem realizado. Meu filho está servindo a Deus, minha filha está servindo a Deus. Ah, você prosperou, você tem isso agora, você tem aquilo. Olha, mas minha família está servindo ao Senhor. Meu esposo é um homem de oração, minha mulher, ela busca a presença do Senhor. Essa é que é a riqueza de Deus, irmãos. Esses são os valores do Senhor. Esses são os valores de Deus. E ele diz assim, não é? Este, com efeito, é quem espera enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Depois que estiver a minha situação resolvida, eu quero enviá-lo. E então ele quer enviar, e essas são as três razões: porque ele é alguém que não busca o seu próprio interesse, porque ele tem um caráter aprovado, é o que os versos aí vão dizer, ele tem um caráter provado, diz o verso de número 22, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Ele serviu o Evangelho comigo. Irmãos, ele não serviu para Paulo, ele não serviu para a igreja, ele serviu junto com Paulo. Serviço cristão é para Deus.
não é para o pastor, não é para o presidente do departamento, para o dirigente do departamento. O serviço é para Deus. Não existe nenhuma espécie de orgulho da parte de Paulo. Eu sou Paulo e eu tenho as minhas pessoas, as pessoas que estão trabalhando aqui comigo. Nós estamos trabalhando juntos em prol de uma só obra. E a obra é a obra de Deus. E o reino é o reino de Deus. Não há glória para homens individualmente. A glória para Deus, pela expansão. Ele serviu junto comigo. Ele serviu junto, nós estávamos juntos. É como um soldado na batalha. Ele serviu junto comigo. E então ele usa uma expressão bem próxima, não é? Como um filho serve a seu pai. Paulo tinha uma aproximação muito grande com Timóteo, como um filho que serve ao seu pai. É assim que ele tem servido. E eu quero enviá-lo. Eu quero enviar porque ele é precioso para mim, porque eu tenho percebido as características dele. Eu quero enviar porque eu quero que ele traga uma palavra de conforto para a igreja. Eu quero enviar porque eu sei que vocês estão passando por um momento difícil, mas eu também só vou enviá-lo porque ele tem um caráter aprovado, porque ele é alguém que procura servir a Deus. Ele não busca a sua própria satisfação, ele busca agradar a Deus. Está aí, boas características, né? Se alguém quer se dispor a servir na obra de Deus, a dedicar-se na obra do Senhor. E por último, ele usa o exemplo de Epafrodito. Epafrodito é um gentio. E uma coisa curiosa aqui, irmãos, é que Paulo é totalmente judeu. Timóteo, ele é metade judeu, né? A mãe é judia, mas o pai é grego. E Epafrodito é totalmente gentil. Ele não faz parte do povo judeu. Interessante isso. Estão ali representados, né, 3 pessoas que estão servindo a Deus, independentemente da sua nacionalidade ou do seu berço. Estão servindo a Deus, dedicando-se ao Senhor. Pois bem, diz assim o texto, né? Vamos ver as características. Embora eu tenha gastado mais tempo, irmãos, falando a respeito de Paulo, os irmãos perceberam que ele usa 2 versículos. E ele vai gastar bem mais tempo para falar de Timóteo e para falar de Epafrodito. Isso também tem um ensino para nós, não é? Eu não devo dar tanta ênfase para a minha vida. Os líderes atuais, irmãos, eles enfatizam. Se você tocar no meu suor, vai fazer isso, eu faço aquilo. Mas isso, inclusive, enfatiza, irmãos, que nós não devemos chamar tanta atenção para o eu faço, eu realizo, eu opero. Não, irmãos. Ele dá mais ênfase para as outras pessoas. Hoje em dia se ensina, não é? Olha, usa o seu nome diversas vezes, se apresente para que as pessoas lhe conheçam. Faz técnicas as mais avançadas aí para poder se impor, para poder demonstrar, não fique por baixo, não seja submisso, não é? Fale de você mesmo para que as pessoas te valorizem. O apóstolo não fala isso, não precisa, não tem necessidade, porque se busca a glória de Cristo. Lembra de João? Vem aquele que eu não sou digno nem de atar as sandálias do pé dele. É Cristo que precisa aparecer. Se eu chegar para cantar e aparecer a minha voz ou a minha habilidade aqui, a minha técnica vocal, Cristo apareceu, foi Cristo apresentado, qual o valor que houve nisso? Se eu tenho facilidade em me expressar e as pessoas olha como fulano tem um bom vocabulário e Cristo apareceu, se Cristo não apareceu, qual foi a vantagem disso? Não houve vantagem, porque precisa Cristo aparecer. É de tal maneira que chega um momento que é Cristo que aparece e não nós. Nós apenas falamos e as pessoas percebem que se trata da pessoa de Cristo, pois está se falando de Cristo, que é quem de fato tem todo o valor, toda a honra, toda a glória é devida a Cristo. Pois então, depois disso, né, observe então a pessoa de Epafrodito, a partir do verso de número 25. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão. Olha as características que ele vai falar a respeito de Epafrodito. Ele é um verdadeiro irmão, no sentido aqui de genuína amizade. Amigo mais chegado que irmão. É alguém que está próximo, né? Ele é meu irmão em Cristo.
mas ele é meu irmão em unidade, ele é meu irmão em dividir, ele é meu irmão. Uma das coisas que nós mais temos sentido necessidade em nossos dias é exatamente isso. Amizades verdadeiras, onde se pode falar e a pessoa zela por aquilo que é dito, onde se compartilha, inclusive, as nossas limitações, e a pessoa não passa para outras pessoas, mas está, não, vamos juntos aqui, se eu posso ajudar de alguma forma, eu vou te ajudar, se eu posso, inclusive, te servir com bem, eu quero poder te servir, poder te ajudar. Isso é amizade genuína. Observe como o mundo tem sido cada vez mais individualista. Eu faço por mim, eu faço pela minha família, eu faço pelos meus filhos, e eu não observo alguém que está próximo, que eu possa também, de alguma forma, servir, de alguma maneira, ajudar, de alguma maneira, ser bênção. Então ele diz assim, por um lado, meu irmão. E aí ele usa uma outra expressão, cooperador. Aquela pessoa que coopera, não é? E o cooperador, evidentemente, é aquele que ajuda para que determinada obra seja realizada. Não é alguém que está sendo um empecilho. Já parou para perceber como a igreja tem perdido muitas vezes tempo com pessoas que não estão cooperando? Há tanta coisa a ser feita, ao invés de se estar cooperando para que a obra seja realizada, as pessoas estão lá assim, meio amarguradas, meio tristes, inclusive afastadas, e depois dizem assim, ninguém foi me ver, ninguém me viu, ninguém sabe o que eu tenho passado. Ele, Epafrodito, é um cooperador, ele coopera para a realização da obra. Ele está ali, não é? Junto com o apóstolo Paulo. A terceira expressão que ele utiliza, ele é chamado aí de companheiro de lutas. Ele divide, não é? As lutas, Paulo divide com Epafrodito. Lembra que eu falei anteriormente como nós temos necessitado disso? E em nossos dias, às vezes, nem o esposo tem sido esse companheiro de lutas para a esposa, nem a esposa tem sido a companheira de lutas para o esposo. Os filhos querem alguém lá fora, não querem um genuíno companheiro de lutas. Paulo diz, olha, ele é um companheiro de lutas, eu posso dividir as minhas cargas. Eu posso dividir as minhas cargas. Se alguém ainda vai casar, procure alguém que você possa ter ao lado, alguém que seja um companheiro de lutas, ou uma companheira de lutas. Porque alguém pensa assim, eu não quero ficar sozinho, e depois se envolve em relacionamento e se sente sozinho, porque não tem alguém que é verdadeiro companheiro de luta, companheira de lutas. E ele fala que Epafrodito tem essa qualidade, ele me ajuda em meio às lutas do Evangelho, as lutas do Evangelho, as lutas pessoais. A outra expressão que ele utiliza aí, a quarta, ele é um mensageiro. Por outro, vosso mensageiro. Por um lado, está vendo? Ele fala de características de Epafrodito para com ele. Por um lado. Por outro lado. Aí ele vai falar das características dele para com a igreja. Por outro lado. Por outro, não é? Vosso mensageiro. Vosso auxiliar nas minhas necessidades. Ele é um mensageiro da parte de Deus. Nós estamos, irmãos, falando a respeito de missões. E isso é interessante, não é? Nesses dias a igreja sempre é envolvida, missões, irmãos, é o alvo de Deus para a sua igreja. E a igreja de Filipenses é uma igreja missionária, é uma igreja pobre, mas é uma igreja missionária. E a igreja de Filipenses, olha o que ela fez com Epafrodito. Epafrodito foi responsável por levar uma oferta da igreja para Paulo. Mas não era apenas para entregar a oferta, era para que ele permanecesse junto com Paulo, para servir a Paulo. Paulo, nós vamos enviar para você uma oferta pequena, mas nós queremos não apenas enviar a oferta, queremos enviar Epafrodito para que ele fique com você, para que ele esteja ao seu lado, para que ele ajude em suas necessidades. Nós queremos fazer exatamente isso. Então, Epafrodito, ele é a própria oferta. Ele não apenas deu a oferta, levou a oferta, mas ele é a própria oferta. Ele entregou não apenas o dinheiro no gasofilácio, ele entregou a própria vida dele no gasofilácio. De tal forma, não é? De outro lado, ele é o mensageiro de vocês e ele é o vosso auxiliar nas minhas necessidades. Paulo, para que ele possa auxiliar as suas necessidades,
e nós estamos enviando para você. Epafrodito é essa pessoa. Epafrodito é essa pessoa. Não tem, irmãos, em outros textos mais a respeito deste homem. Mas que caráter, que coisa bonita, que serviço na obra de Deus. Eu só faço se aparecer. Eu só faço se as pessoas observarem. Eu só faço se for assim. Quantas pessoas estão servindo aqui, ainda aparece o nome de Epafrodito. E outros que o nome nem aparece, mas estão servindo a Deus e para a glória de Deus. Louvado seja o nosso Deus, não é? Então, Epafrodito é esse mensageiro e vosso mensageiro para comigo. Então, nas nossas campanhas de missões, não entreguemos apenas as nossas ofertas. Graças a Deus. Oferta alcançada, que bênção, graças a Deus. Mas entreguemos no altar a nossa própria vida. Sejamos nós, não é? Aqueles que passam a mensagem. Se nós não podemos ir, passa a mensagem para o missionário. Estou orando por você. Estou junto contigo aí. Estamos juntos, viu? Somos um só povo, trabalhando nas mesmas necessidades. Aí ele prossegue aqui, irmãos, dizendo, né, a última parte. Então ele diz, eu vou enviar, ele falou anteriormente, eu vou enviar Epafrodito para vocês. E ele vai dizer por quê? Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouviste que adoeceu. Epafrodito ficou doente. A igreja ficou angustiada por causa da doença de Epafrodito. E a doença foi algo muito severo, não sabemos o que aconteceu, né? Que tipo de doença. E para a gente que às vezes tem medo, né? Medo se choveu, se está sol, se está assim. Epafrodito não tem a vida dele. Viajar naqueles dias, irmãos, era um risco constante. Ser atacado, qualquer tipo de pessoa, passar por doenças, as mais variadas. Você não tinha o que tem hoje, não é? Hospitais e toda essa coisa aí. Você não tinha doença que hoje tem cura fácil. Naquela época a pessoa morreria com facilidade das mais variados tipos de enfermidade. E Epafrodito ficou doente. E então os crentes de Filipe ficaram sabendo que ele tinha ficado doente e a doença foi muito grave mesmo. Esteve perto de morrer. Olha o que diz o verso 27. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Deus se compadeceu, Deus não permitiu que ele morresse por causa de vocês e por minha causa. Para que vocês não ficassem tristes, e vendo vocês tristes, eu também ficaria triste. Então eu quero enviar Epafrodito para vocês por isso, para que vocês, ao revê-lo, vocês sintam alegria, sintam satisfação. Vida cristã, irmãos, é assim, tem momentos de grandes lutas, mas também tem momentos de satisfação. E o contato com esses irmãos traz essa grande satisfação. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e tenhais menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como este. Por que ele usa essa expressão? Porque ele está dizendo assim, pode ser que ele retorne e alguém critique, dizendo assim, olha, Epafrodito, você voltou antes da hora, era para você ficar lá. É por isso que ele está dizendo, eu estou enviando para que ele possa servir de conforto para vocês. Eu estou enviando para que vocês tenham alegria. E ele é enviado, interessante, não é? Porque Epafrodito é enviado para Paulo para servir a Paulo. Agora é Paulo que está enviando de volta Epafrodito, para que Epafrodito possa servir de alegria para a igreja dá alegria para o missionário dá alegria para a igreja. E então ele diz assim, olha, recebe com toda a honra. Honre a homens assim, que não têm a sua vida por preciosas, que estão dispostos a morrer por amor a Jesus Cristo. Honrem pessoas dessa forma. O que é que nós temos honrado? A quem nós temos honrado? Onde é que nós temos depositado as honrarias? Pessoas, às vezes, que nem se conhecem. Figuras aí que estão na internet ou que estão na TV aberta, nos meios de comunicação. Eu já não consigo enxergar muita gente, viu? Quando passa alguém que diz assim, é conhecido, eu nem sei de quem se trata. Eu não sei, de fato eu não sei, não é? De fato eu não sei. Eu não sei. Aí se valoriza aquele jogador, se valoriza aquela modelo, se valoriza aquele cantor mundano. E como é que se sabe do cantor mundano? Provavelmente por estar ouvindo as músicas, não é? Provavelmente. Mas ele diz assim, valorize a homens como esse.
Dê valor a quem está gastando a sua vida no reino de Deus. Valorize pessoas assim, é o que ele está dizendo, né? Se alguém porventura pensar, ele voltou antes da hora, não pense assim. Mas valorize, mas honre, porque ele está gastando a sua vida. Visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência do socorro para comigo. Eu estou disposto a morrer. E se você tiver que morrer, Epafrodito? Não tem problema, eu vou morrer. Eu vou levar a oferta. Mas e se você for atacado? Se você ficar doente? Não, eu preciso fazer isso. Aí ele diz, honre a pessoas assim, que não têm a sua vida por preciosa, mas estão dispostas a suprir, não é? A suprir aquela carência do Evangelho. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos ajude, que a palavra dele nos impulsione a cada instante. Em nome de Jesus Cristo, né? Retorne depois ao texto, reveja o texto, peça a Deus para que essas verdades fiquem guardadas em nossos corações. Não duvide da palavra, não duvide, irmãos, não duvide do Deus da palavra, mas apresente a cada instante essas verdades diante do Senhor. Vamos cantar aquele hino.